Se eu lhe dissesse que os ciclos do Sol podem afetar toda a sua vida, você pode pensar que de repente eu estou me afastando da astronomia e entrando na astrologia. Embora existam muitas pessoas no mundo que acreditam que você pode aprender coisas sobre o seu futuro estudando a posição das estrelas e dos planetas, essa não é uma posição que assumimos neste canal. Estou mais interessado na beleza do espaço e nos mecanismos que explicam por que ele é do jeito que é. Mas às vezes há um fundo de verdade por trás até mesmo das histórias mais surpreendentes. Então permita-me fazer algumas previsões. Embora não seja um escritor de horóscopos, vou prever que, com base no estado atual do Sol, nos próximos anos talvez tenhamos problemas de saúde, uma tecnologia menos confiável, um clima mais quente e menos nuvens, e possivelmente seremos influenciados de outras maneiras surpreendentes. Como eu sei disso? Acontece que o nosso Sol, aquela bola gigante brilhante em nosso céu, não é apenas o lugar de onde obtemos nossa energia. A ciência está começando a mostrar que seus ciclos de 11 anos podem ser apenas o metrônomo que mede como a vida em nosso planeta funciona. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil, e hoje vamos examinar os ciclos do Sol. Em particular, pretendo mostrar exatamente como os ciclos do Sol já estão influenciando o curso da sua vida. Não é nenhuma surpresa que o Sol seja influente na vida da Terra. Embora em muitos aspectos é o responsável pela origem da vida. A vida na Terra precisa de energia e o Sol frequentemente provê o necessário para a vida prosperar. Luz para plantas, plantas para herbívoros, herbívoros para carnívoros, em toda a cadeia alimentar. É difícil encontrar algo na Terra que possa viver sem o nosso Sol. Mas, além da dádiva dessa energia, que sustenta a vida, é fácil pensar no Sol como algo estático. Nós o vemos subir e descer no céu, mas raramente notamos que ele sofre qualquer tipo de mudança. Isto, no entanto, é uma ilusão. O Sol muda o tempo todo. À medida que a ciência avançou e nos tornamos capazes de criar escudos solares, tornou-se possível estudar a superfície do Sol. E já em 1610 ficou claro que o Sol era um mar de plasma em ebulição e movimento, frequentemente mal contido. Apesar da intensa força gravitacional que mantém tudo unido, as reações nucleares que ocorrem em seu núcleo são tão quentes, atingindo 15 milhões de graus Celsius em seu centro, que esse plasma borbulha e explode em sua superfície, irrompendo em explosões solares em todas as direções. Observamos as manchas solares, manchas escuras na superfície do Sol, que são preenchidas com campos magnéticos intensos e podem ter entre 1.600 e 160 mil quilômetros de diâmetro. Observamos se formarem, se derivarem e desaparecerem. Observamos ejeções de massa coronal explodirem da coroa solar, a zona atmosférica acima do Sol, que é estranhamente 200 vezes mais quente que sua superfície. É difícil encontrar um lugar no sistema solar que seja tão ativo quanto o Sol. O que muitas pessoas não percebem é que essa atividade aumenta e diminui. O Sol opera em um ciclo de 11 anos que alterna entre um período de baixa atividade, o mínimo solar, e até um nível muito mais alto, o máximo solar, e vice-versa. Manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal se tornam mais comuns durante o máximo solar. Um aumento de 50 vezes na probabilidade de uma explosão solar durante o máximo em seu ciclo do que em comparação com seu mínimo. E grandes ejeções de massa coronal passam de acontecer uma vez a cada poucos dias para várias vezes em um único dia. Isso é conhecido como ciclo de Schwab. Curiosamente, representa metade de um ciclo maior conhecido como ciclo de Hale, que mapeia as mudanças na polaridade magnética do Sol. Uma vez a cada ciclo de Schwab, a cada 11 anos, os polos magnéticos norte e sul do Sol trocam de lugar. Quando ocorre outro ciclo de Schwab, os polos trocam novamente. Esse constante aumento e queda dos níveis de energia solar percorre nosso sistema planetário, subindo e descendo como um batimento cardíaco.
E surpreendentemente, mesmo que não possamos vê-lo, nós aqui na Terra seguimos seu ritmo. Não entendemos realmente por que o Sol passa por esse ciclo. Está claramente relacionado aos processos magnéticos que existem dentro do próprio Sol. No entanto, embora tenhamos observado esses ciclos em ação nos últimos 200 anos, com evidências da sua influência na Terra nos últimos 10.000 anos, ainda não estamos mais perto de descobrir por que o ciclo do Sol tem uma duração com esse período específico. Que força o impulsiona? Na falta de qualquer resposta óbvia, alguns cientistas tentaram conectar o comprimento orbital de Júpiter, também em cerca de 11 anos, para a duração desse ciclo. Mas isso pode facilmente ser uma coincidência. Embora Júpiter represente 2,5 vezes a massa combinada de todos os outros planetas do Sistema Solar, e definitivamente exerce alguma atração gravitacional sobre o Sol, sua órbita não pode explicar as variações aparentemente aleatórias que o Sol sofre. Muito do que acontece dentro do Sol é um mistério para nós. Mas sua influência na Terra, isso é muito mais fácil de perceber. Começa com o espaço que nos rodeia. O espaço é cada vez mais importante para a civilização moderna, então não deveria ser surpreendente que ejeções de massa coronal e tempestades solares, que fluem do Sol com mais regularidade, tenham um impacto em nossa tecnologia espacial. Cientistas são capazes de prever a chegada de uma tempestade solar, conhecida como tempestade geomagnética, no momento em que chega à Terra, com dias ou até semanas de antecedência. Isso permite que os astronautas entrem em abrigos seguros para se esconderem de aumentos prejudiciais nos níveis de radiação e permite que o delicado sistema do satélite seja desligado para evitar avarias. Isso é importante, pois a radiação solar pode causar a formação de correntes elétricas inesperadas na fiação e sobrecarregar sistemas. Mas há outro aspecto das tempestades geomagnéticas que você talvez não espere. Toda essa radiação tem impacto na própria atmosfera. Ela aquece, embora só um pouco. À medida que a atmosfera aquece, ela se expande e isso tem um impacto em nossos satélites. No vácuo do espaço não há arrasto, então os objetos podem orbitar praticamente para sempre. Mas em órbita baixa da Terra, onde uma pequena quantidade de atmosfera e o arrasto se fazem presente, cerca de 4 vezes por ano, os satélites precisam gastar combustível para corrigir suas órbitas. Mas quando uma tempestade geomagnética ocorre, a atmosfera se expande e os satélites de baixa órbita, devido ao atrito repentino, têm que manobrar a cada 2 ou 3 semanas para evitar a queda. E isso nem sempre é o suficiente. Em 1989, houve uma tempestade geomagnética tão poderosa que derrubou uma sonda da NASA, quando um aumento na atmosfera de repente a desacelerou. Ironicamente, essa missão estudava explosões solares. Este não é um incidente isolado. O NORAD, ou Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, precisa realocar centenas de satélites após cada tempestade geomagnética, pois eles são retirados de suas antigas órbitas. A radiação também pode influenciar nossa ionosfera, enchendo-a com plasma carregado. Isso pode ter um leve efeito de lente em nossos sistemas GPS, reduzindo sua precisão de 1 metro para mais de 10 metros. Na próxima vez que você olhar no Google Maps e ele apontar que você está em uma outra rua ao lado, a culpa pode ser de uma tempestade geomagnética. Nossas redes elétricas se preparam a cada 11 anos para o aumento desses eventos indutores de corrente para evitar que fiquem sobrecarregadas. Entusiastas de rádio amador e pilotos de linha aérea percebem que seu alcance de rádio de alta frequência cai significativamente, à medida que as ondas de rádio são desviadas ou mesmo bloqueadas completamente pela ionosfera mais carregada. Como previ no começo desse vídeo, tudo isso resulta em uma tecnologia menos confiável, e o fato de que o próximo máximo solar ocorre em 2025 me deixa bastante confiante em minha profecia. Há alguns aspectos positivos nisso tudo. À medida que o clima espacial se torna mais turbulento, partes do mundo como o Canadá veem um aumento no número de hipnotizantes auroras dançando no céu. Os caçadores de auroras relatam aumentos nos avistamentos,
de algumas vezes por ano até 2 vezes por mês, durante as partes mais energéticas do ciclo de 11 anos do Sol. O Sol tem um grande impacto no espaço e em nossa tecnologia. E você pode pensar que isso é tudo. O ciclo do Sol não fará muita diferença em nada vivo, certo? Infelizmente não. Não é à toa que o resto de minhas previsões menciona problemas de saúde. Há evidências crescentes de que os ciclos solares podem até mesmo influenciar os ecossistemas e as próprias espécies, incluindo humanos. Parte disso é incidental. Quando o ciclo de Schwab está no mínimo solar, o Sol exerce menos pressão através de seus ventos solares, o que significa, ironicamente, que obtemos menos proteção da nossa heliosfera contra a radiação cósmica. Esta forma de radiação é altamente energética e felizmente filtrada por nossa atmosfera. Mas alcançar a atmosfera já é o suficiente para produzir um efeito. Existe uma teoria, embora ainda longe de ser acertada, de que essa radiação extra poderia estar criando locais de nucleação na atmosfera que semearia nuvens extras, influenciando o nosso clima. Mesmo que isso não esteja ocorrendo, durante o máximo solar, o clima espacial que atinge nossa atmosfera pode aumentar ligeiramente as temperaturas globais. Mais uma previsão acertada, um aquecimento do clima. Não muito, deve-se dizer, menos de meio grau, e a temperatura sempre volta ao ponto inicial, mas é suficiente que seja perceptível para as espécies sensíveis à temperatura. Por exemplo, para decidir quando começar a época de acasalamento. Estudos com aves mostraram que nos anos mais quentes, a postura de ovos ocorre mais cedo. Curiosamente, um estudo publicado em 2009 por pesquisadores da Holanda chegou ao ponto de mostrar que os tempos de postura dos chapins azuis também foram afetados pelo número de manchas solares ocorridas, que até os pesquisadores acharam difícil de explicar. Não é como se os pássaros pudessem olhar para o Sol para ver quantas manchas solares existem. No entanto, parece existir uma ligação, de acordo com os 5 grupos de alinhamento que foram analisados. Isso não é algo que afeta apenas os chapins azuis, ou mesmo espécies como os pombos-correios, que são sensíveis às flutuações magnéticas e que voam em rotas diferentes dependendo da época do ciclo de 11 anos. Estou falando sobre o último ponto não mencionado em minhas previsões: problemas de saúde. Existem numerosos estudos sobre como os ciclos solares podem nos influenciar. Em 2011, um estudo abrangindo 2 décadas com quase 1/3 das mulheres na Holanda descobriu um pico em 6 patologias cervicais que ocorreram logo após o máximo solar, quando a radiação do Sol estava atingindo com mais força. O mesmo estudo também avaliou um homem durante o mesmo período, o que reconhecidamente representa um número muito menor de candidatos. Ainda assim, foi interessante observar que o homem experimentou ligeiras elevações na temperatura oral, na pulsação, pressão arterial e frequência respiratória, que também ocorreram logo após o máximo solar. E não é algo apenas físico. Existe até uma influência na taxa de transtornos mentais. Um estudo realizado em 2006 analisou 237 mil clientes no banco de dados do Maine Medicaid coletados entre 1995 e 2004. Eles descobriram que, de todos esses clientes, aqueles que nasceram durante ciclos caóticos de energia solar experimentaram um aumento na taxa de transtornos mentais. Se esse for o caso, então o ciclo do Sol no momento do seu nascimento pode ter influenciado todo o curso da sua vida. Não são exatamente como na astrologia, mas um acerto com pelo menos uma estrela específica. Em última análise, a ciência sobre isso ainda está em andamento e deve-se enfatizar que quaisquer impactos à saúde causados por esses ciclos são extremamente pequenos. Como disse um pesquisador, foram necessários milhares de pacientes para se perceber que havia um impacto na saúde. Os ciclos do Sol não devem impedir você de viver sua vida. No momento, estamos caminhando em direção ao máximo solar previsto para 2025. Mas para aqueles que estão preocupados, viver ou nascer em um máximo solar não é de todo ruim. O mesmo estudo sugeriu que essa radiação também pode levar a um aumento na criatividade e na adaptabilidade. Talvez tenha sido durante um desses ciclos solares, há 80 mil anos, que um cérebro humano sofreu a primeira mutação para lhe dar pensamento abstrato e consciência.
Nesse caso, se eles nos deram os meios para perceber o universo, temos muito a agradecer aos máximos solares. Não seríamos os mesmos sem eles. Você curte fotos do céu, ou fotografias em geral? E que tal você escolher a foto que eu farei e ainda ganhar um print assinado e exclusivo? Confira os posts na aba Comunidade aqui no YouTube e dê a sua sugestão de objeto para eu fotografar. A escolha com a maior quantidade de likes ganha o print exclusivo. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astro Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.